Olá, tudo bem, turma do 7º ano? Aqui é a Prof. Rafa. Hoje a gente vai dar início à nossa segunda videoaula de arte do 4º bimestre e vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos tratando desde a aula anterior. Então, pessoal, a gente está falando sobre os clássicos. Agora que a gente já entendeu o que torna uma obra clássica, de que maneira a gente pode empregar esse termo clássico, né, a uma obra, dentro de todas as linguagens da arte, é importante que a gente amplie o nosso repertório cultural, que a gente conheça obras que são consideradas clássicas, que a gente interprete, se interesse por elas e dessa forma todo esse conhecimento, todo esse repertório que a gente cria aí de conhecimento alimenta aí nossa criatividade em diversas áreas de interesse que nós tivermos, certo? Então é importante que a gente preste atenção em tudo que a gente vai ver daqui pra frente. Pessoal, falando então de clássico, eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre o cinema. O cinema, na verdade, ele é uma das linguagens da arte, talvez a mais bebezinha de todas, né? Um pouquinho mais de um século aí a gente tem de história do cinema. E é uma das linguagens da arte que carrega um repertório enorme de obras clássicas, né? Então, é importante que a gente conheça um pouquinho da história e de que maneira que essas obras elas vão surgindo, né? Em um momento em que os recursos tecnológicos que nós temos hoje não existiam. E aí, artistas, cineastas, eles tinham a capacidade, né, mesmo com pouco recurso, de inovar, criar conteúdos e obras que são interessantíssimas até hoje, né? E que tornaram-se clássicos e referências em diversas áreas da arte. Então, para a gente falar do cinema, a gente vai falar um pouquinho sobre como que o cinema acontece, né? Quando a gente assiste um filme muito interessante, né? Um filme contemporâneo como Avatar, que é um filme que foi uma inovação tecnológica, né? Um cinema 3D. Há pouco tempo atrás aí a gente ainda não tinha esse recurso. E aí chega um filme desse e a gente fica pensando, nossa, como que esse cineasta ele conseguiu pensar em tudo isso, né? Aí eu vou explicar para vocês. Todos esses cineastas, esses roteiristas, essas pessoas que criam essas obras cinematográficas, elas bebem da fonte lá dos cineastas de antigamente. Então, a gente precisa conhecer alguns nomes. Um deles é o Georges Méliès, que foi um cineasta muito importante, também trabalhava com ilusionismo e um entusiasta aí das artes do cinema. E ele criou, então, o que a gente chama de o primeiro efeito cinematográfico, assim, que a gente pode dizer. Na época, com uma câmera super simples, ele teve um momento que ele estava filmando lá uma paisagem urbana, e aí a câmera dele bugou, como dizem vocês, e ele nem sabia, né, porque naquela época a câmera não tinha visor como a gente tem hoje, que a gente consegue filmando e assistindo, né. Então, depois de um certo tempo, ele fez lá a filmagem dele, foi lá na casa dele assistir aquela fita. E aí ele percebe, então, que aconteceu algo diferente. A câmera dele, então, criou o que a gente chama de stop motion, os primeiros efeitos de stop motion da história, que é aquele efeito onde paralisa toda a cena, que você consegue sair, a cena continua intacta e de repente você entra. Nossa, o stop motion da Prof ficou péssimo, mas enfim. E aí, então, ele é um precursor aí nos efeitos especiais do cinema. Georges Méliès. Lembrem desse nome porque a gente vai falar dele lá na frente. Méliès também criou clássicos do cinema, como A Viagem da Lua. E a gente vai falar mais lá pra frente dessa obra, desse artista também. Então, os artistas, eles utilizavam lá, esses cineastas, eles utilizavam esses recursos que eles tinham, que eram bem poucos. E a gente sabe que o cinema, ele precisa de uma máquina, de um mecanismo, né?
que a gente sabe que é a câmera. E aí, antigamente, a gente sabe da existência da câmera escura, que foi uma das primeiras máquinas fotográficas aí da história. A gente tem a lanterna mágica, o cinetoscópio, do Thomas Edison, e aí muitos outros cientistas foram desenvolvendo aí novas habilidades e novos materiais e novas máquinas, então, para captar imagens. Então, gente, sabendo disso, a gente vai falar um pouquinho a respeito do cinema. Lá em 1895, quem tiver com a apostila pode abrir na página 4 para acompanhar. Lá em 1895, acontece na França a primeira sessão pública de cinema, né? O primeiro momento em que o mundo conhece o cinema de maneira coletiva. E aí, nessa sessão pública foram apresentadas alguns curtas-metragens, 10 curtas-metragens dos irmãos Lumière, que também são nomes que nós precisamos conhecer. Sabemos que os curta-metragens são filmes que têm uma duração de no máximo 15 minutos, então são filmes rapidinhos. E esses filmes, esses curtas-metragens, eles eram desenvolvidos através dos fotogramas. O fotograma, ele, na verdade, é uma sequência de imagens que, quando passada em sequência, ela cria um movimento, semelhante ao flipbook. Aquela técnica que é utilizada há muitos e muitos anos já para desenvolver animações, edições de imagem, muito utilizada pelo nosso amigo Walt Disney para criar os desenhos. E aí, sabemos então que um fotograma ele é como uma foto e que cada segundo que a gente assiste de um filme desses antigos aí no cinema, são 24 fotogramas que estão formados, né? Essa fita aí com uma sequência de imagens. E então, normalmente a gente vê uma sucessão de 24 fotogramas para que a gente tenha uma imagem em movimento. Ou seja, é um trabalhão danado fazer cinema lá antigamente. Hoje em dia, com a tecnologia, tudo mudou, tudo se tornou um pouco mais simples, né? Com recursos, né, que a gente tem tecnológicos, mas antigamente eram assim que esses cineastas desenvolviam seus filmes. O cinematógrafo é uma espécie de câmera, né? Tem lá na página 5 uma imagem para vocês acompanharem. E essa câmera, ela tinha um mecanismo que projetava as imagens rapidamente numa tela. Então, na verdade, ela pega aquele filme fotográfico, né, aquela fita, aquele rolo de filme, e ela vai conseguindo passar rapidamente como se projetasse aí essa imagem na tela. Então, esses fotogramas, eles eram todos desenvolvidos em preto e branco, e aí nessa época os artistas eles precisavam fazer as pinturas manualmente, se eles quisessem criar um filme que não fosse em PB, que fosse um filme colorido, o que trazia um trabalhão danado também, né? E o que agrega um valor artístico enorme aí a essa linguagem da arte. Então, agora que a gente já conheceu um pouquinho mais de como esses filmes eram rodados aí antigamente, eu gostaria que vocês fizessem uma experiência. Lá no material de apoio de vocês tem algumas imagens para vocês testarem o flipbook. Flipbook é essa técnica que a gente pega e desenvolve através de um desenho. Então, você cria vários desenhos e aí quando você passa esses desenhos aí, pode ser num post-it ou recortar várias folhas do mesmo tamanho, prender com grampo. Quando a gente folheia, a gente consegue ver o movimento. Essa técnica foi utilizada há muitos anos. Hoje em dia a gente tem recursos tecnológicos que fazem isso, mas enfim, muitos anos na Disney, por exemplo, para criar os desenhos. Então vocês vão criar um flipbook através do desenho. Então, vocês vão fazer uma imagem de um objeto, de uma cena, de um personagem, em vários movimentos de sequência. E aí, quando folhear, vocês vão ver aquele desenho de vocês em movimento.
para aquecer, para testar, vocês podem pegar o material de apoio lá, tem algumas imagens prontas e vocês colocam, sobrepõem umas sobre as outras e aí testam para vocês verem de que forma que essa tecnologia aí, super, super, super manual, funciona. Tá bom, pessoal? Então, hoje o papel de vocês é criar um flipbook, uma animação através do desenho. Certo? Um grande beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!